Oi pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Tempo de desocupação de imóvel arrematado. Se você deseja arrematar um imóvel em leilão e tem a dúvida sobre o tempo que vai demorar para você efetivamente estar na posse desse imóvel, ou se você já arrematou algum imóvel e precisa de uma dica, este vídeo é para você. Então, já deixa o like aqui no nosso conteúdo, compartilha com alguém que, assim como você, vai gostar de conhecer o leilão de verdade e vamos juntos conhecer o leilão de verdade e viabilizar mais negócios em leilões de imóveis. O tema de emissão na posse, desocupação do imóvel, é um tema muito importante nos leilões e é um tema que nós já abordamos muito aqui no nosso canal. Então, se você deseja conhecer um pouco mais, de forma aprofundada, conhecer o procedimento da emissão na posse, nós vamos deixar aqui o link de um vídeo que a gente já produziu com esse conteúdo para que você possa se aprofundar. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o prazo de desocupação, sobre o tempo necessário entre a arrematação e a efetiva emissão na posse do arrematante. Como a gente já tratou em outros vídeos que deixamos aqui para você, o fato do imóvel estar ocupado não é nenhum problema para o arrematante, isso pode inclusive ser utilizado como um diferencial estratégico, pois pessoas que não conhecem o leilão de verdade, que não têm uma profundidade de análise, podem declinar da participação em um leilão simplesmente pelo fato de estar ocupado. Então você, conhecedor do leilão de verdade, pode estar à frente na disputa. Além disso, já falamos também que não importa quem esteja ocupando o imóvel, seja o antigo proprietário, seja um inquilino, seja um terceiro, o procedimento da emissão na posse não se altera. Quanto ao inquilino, sobre a possibilidade de ter ali alguém pagando aluguel para estar nesse imóvel, temos também vídeo aqui em que a gente explica que na maioria dos casos a locação não é imputável ao arrematante, ou seja, o arrematante não está obrigado a manter a locação, salvo em casos específicos e que estejam presentes os requisitos determinados pela lei. Então, via de regra, independentemente de quem está ocupando o imóvel, o arrematante terá sua emissão na posse. E já entrando aqui no tema do nosso vídeo, é importante destacar que não existe um prazo definido na lei para emissão na posse. Não existe nem no leilão judicial, nem no leilão extrajudicial. No leilão judicial, existe ali a previsão de que uma vez o auto de arrematação assinado pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante, a arrematação é perfeita, acabada e retratável, vai haver o prazo para as partes se manifestarem com eventual impugnação e o juiz, analisando essa impugnação, mantendo a arrematação ou se não houver essa impugnação, o juiz determinará a expedição da carta de arrematação e do mandado de emissão na posse que entregará a posse ao arrematante. Mas não tem um prazo definido, existe o prazo ali para a impugnação, mas o prazo para efetivamente o juiz decidir e se concretizar a emissão na posse, isso não existe, mas o fato de não existir um prazo definido não significa que você, arrematante, não terá nenhuma noção que ficará no escuro durante esse procedimento. Não, você, principalmente que agora já conhece o leilão de verdade, sabe que todos os atos processuais, tudo o que acontece no leilão é publicado, é publicizado, todos os interessados podem ter acesso. Então aqui vai a primeira dica importante: use o seu contato com o leiloeiro. O leiloeiro tem pleno conhecimento do processo, do juiz responsável pelo processo, dos andamentos ali, das características das partes. Então, o primeiro ponto que você pode se utilizar como estratégia aí para saber sobre o tempo que você vai precisar para a sua emissão na posse, para efetivamente tomar a posse de um imóvel que você arrematou, você pode sanar essa dúvida junto ao leiloeiro, porque esse trâmite processual decorre dos andamentos do próprio processo. Então, as características das partes, se uma parte contende ou se não contende, se uma parte já abandonou o processo e acaba não tocando ali o processo, qual é a característica do juiz. Por vezes, a vara em que esse juiz é responsável pode estar com um acúmulo de processos
e pode ser que esteja demorando um pouco mais. Ou pela característica da vara e do juiz responsável, você pode saber que o processo anda de forma célere. Então, seja pelas características do andamento do processo, características das partes, características do juiz, tudo isso podem servir para você montar um quebra-cabeça e saber o tempo que você vai conseguir ter a sua emissão na posse, e você pode se servir do leiloeiro para te auxiliar nesse procedimento. Nos processos aqui da Alfa Leilões, em que nós tocamos de forma muito organizada, de forma muito eficiente, em que temos um contato muito próximo das partes dos processos e também dos juízes, nós vemos que a emissão na posse costuma acontecer num prazo médio de 90 dias. 90 dias após a arrematação. Já tivemos inúmeros casos em que a emissão na posse aconteceu em prazo muito curto, como 40 dias, por exemplo, e já tivemos outros casos que demorou um pouco mais, que acaba passando ali 120, 150 dias, mas tudo isso, ou pelo menos a maior parte dos casos, é possível ter uma previsibilidade. Então, pelas características que a gente comentou aqui, você, arrematante, vai conseguir saber se a sua emissão na posse vai ser mais rápida ou se vai ser um pouco mais demorada. Aqui no nosso canal da Alfa Leilões no YouTube, temos inclusive um podcast que gravamos aqui, fizemos junto ao Bruno Lucarelli, que é um assessor de leilões, que tem vasta experiência, e comentou que nos casos em que ele presta assessoria, nos casos dos mentorados dele ali, a média acontece em 35 dias. Então é comum que a emissão na posse aconteça de forma célere, mas você precisa ter conhecimento sobre a característica do processo, das partes e do juiz, para que a sua expectativa possa ser realista, possa ser concretizada dentro do que você espera e você não venha a se frustrar. E com esse ponto que a gente mencionou, já ficou até mais uma dica. Para você ter sucesso, ter uma emissão na posse célere, você pode também se servir de um assessor de leilões experiente. Além do contato do leiloeiro, o assessor de leilões, um advogado, por exemplo, pode te auxiliar, pode te representar ali junto ao juízo, levar suas pretensões e garantir que o processo tenha um andamento mais célere, para que você tenha a concretização da sua emissão na posse o quanto antes possível. Além disso, tomados todas essas estratégias, conhecimento do processo, estar assessorado por um assessor conhecedor do leilão de verdade, que vai poder te auxiliar, você também pode se servir de estratégias. Para a emissão na posse, como a gente comentou, que está muito bem detalhado nos outros vídeos que temos aqui no canal, o juiz vai determinar que seja cumprida por um oficial de justiça, que vai se servir do mandado de emissão na posse e que irá até o imóvel concretizar essa emissão na posse. Esse é o procedimento ordinário previsto na lei, mas você, arrematante, conhecedor do leilão de verdade, pode se servir de outras estratégias. Por exemplo, você pode buscar contato junto ao ocupante do imóvel, você pode enviar um telegrama para ele, por exemplo, você pode pedir para que o seu assessor de leilões faça contato com essa pessoa e tente viabilizar a emissão na posse de forma amigável. Se isso acontecer, você não vai precisar nem mesmo da diligência do oficial de justiça. E aqui vai uma dica importante de quem conhece o leilão de verdade e conhece na prática. A estratégia de tentar uma emissão na posse amigável não exclui e não deve paralisar o procedimento ordinário, isto é, não deve impedir que você solicite a expedição do mandado de emissão na posse para o juiz do processo. Isso porque, se você tiver um atraso ali na desocupação amigável, ou se por algum motivo o ocupante do imóvel não cumprir com sua palavra, por exemplo, e não te entregar, você não voltará a estaca zero. Então você pode pedir a emissão na posse judicialmente, pagando as custas para isso. São custas baixas ali de diligência do oficial de justiça. E em paralelo, você pode, por algum desses meios que comentamos, fazer contato com o ocupante do imóvel e tentar a desocupação amigável. Se a desocupação amigável acontecer, ótimo. Você informa no processo e diz que não é mais necessária a diligência do oficial de justiça. Seja de forma amigável ou seja via oficial de justiça, a sua emissão na posse vai ser o mais célere possível e a sua estratégia vai ser concretizada. Você não se frustrará com o tempo necessário para a sua emissão na posse. E é importante destacar que essas dicas aqui, elas são invariáveis para todas as arrematações. Fomos muito questionados aqui, por exemplo, existe um idoso no imóvel, será que isso vai dificultar? Existem crianças ou existe ali alguma situação diferente, fora do normal? Será que isso vai influenciar? Não, não vai influenciar. Independentemente do título da ocupação que esteja ali no
um imóvel arrematado, o procedimento é o mesmo. O oficial de justiça, em último caso, fará sua emissão na posse, e isso não prejudica a possibilidade de você fazer o contato para emissão na posse, independentemente de quem esteja ocupando, a que título esteja ocupando esse imóvel, você pode implementar as estratégias que comentamos aqui. A única exceção para este caso seria a situação do imóvel estar locado e esta locação ser vinculante ao arrematante. E se você quiser, assista aqui o nosso vídeo em que a gente deixa muito claro quando isso vai acontecer e como você pode se servir disso, até mesmo como um diferencial estratégico, pois quem não conhece os detalhes do leilão de verdade pode ter uma falsa percepção pela característica da ocupação do imóvel e pode declinar da participação, mas você não. Você vai saber muito bem explorar essa situação, explorar o tipo de ocupação que está ali e vai se utilizar de forma estratégica, conhecedor do leilão de verdade que é, para fazer um bom negócio. Este procedimento que eu detalhei aqui para você é do leilão judicial. Existe também o leilão extrajudicial que você igualmente vai precisar tomar posse do imóvel. A legislação aplicável, o procedimento legal é diferente, mas a estratégia continua a mesma. Você arrematando em um leilão extrajudicial, como não existe ali a figura do juiz tocando o processo, você não consegue pedir uma emissão na posse em um processo já existente. Você pode buscar a desocupação amigável e isso sendo frutífero, encerrada a situação. Mas caso não seja frutífera essa desocupação amigável, aí sim você vai precisar da força do Estado. E como não existe um processo nesse caso, você vai ter que mover uma ação judicial para conseguir fazer a desocupação e ter a posse desse imóvel. Aqui, no leilão extrajudicial, não dá para cravar um tempo exato, mas existe um dado objetivo que pode ser trabalhado por você arrematante. A lei que trata dos leilões extrajudiciais, que trata da alienação fiduciária, fixa o prazo de 60 dias para a desocupação. Então, uma vez arrematado e você movendo uma ação judicial para ter a posse do imóvel, o juiz determinará que isso aconteça no prazo de 60 dias. Importante até destacar que, caso isso não aconteça, existe inclusive a previsão legal do pagamento de uma taxa de ocupação, que seria como um aluguel em virtude do tempo em que a pessoa está utilizando o imóvel que você arrematou. Mas aqui, como dissemos, continua vigente a orientação, a dica para que você busque a desocupação amigável. Se isso não for possível, você busca o judiciário, que vai viabilizar a desocupação do imóvel e que você tenha posse do imóvel arrematado no prazo de 60 dias. Então, seja no leilão judicial ou extrajudicial, não existe um prazo objetivo determinado para você tomar posse do imóvel que arrematou. Mas em ambos procedimentos, conhecer o procedimento, ter contato com o leiloeiro que está conduzindo o leilão, estar bem assessorado e conhecer as estratégias vai fazer a diferença para que você tenha uma emissão na posse muito célere e que você tenha o melhor resultado possível em sua arrematação. Gostou desse nosso conteúdo? Se gostou, deixa aqui o seu like, deixa também o seu comentário, sugira uma pauta para que a gente produza novos vídeos e se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e compartilhe este vídeo com alguém que, assim como você, vai gostar de conhecer o leilão de verdade. E até a próxima!